Olá, estamos aqui de volta para falar sobre a teoria de Carl Gustav Jung, nosso 7º encontro, numa série de 10. Meu nome é Elizabeth Sartori. Hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? Muita gente tem curiosidade em saber como é que é isso, como é que funciona. O sonho é algo misterioso para muitas pessoas. As pessoas, ao dormir, ao acordarem, ficam impressionadas com eles, querendo saber, nossa, será que isso vai acontecer? Como é que funciona isso? E passam o dia inteiro aí, e às vezes dias, com aquele sonho incomodando. Muitas vezes eles se repetem, com algumas mudanças, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, durante o dia, nós estamos em contato com uma série de coisas, né? Nós enxergamos, sentimos, ouvimos, percebemos. Muitas coisas nos passam desapercebidas, mas a gente registrou de alguma forma, o nosso inconsciente captou aquilo e guardou, né? E nós vamos dormir. Durante o processo de sono, nós passamos aí por 5 movimentos entre alfa, beta, e onde o sono está mais leve, mais pesado, né? E nós sonhamos mais de uma vez nessa noite. Nem todos os sonhos nós podemos nos lembrar, mas sempre a gente lembra de algum, né? E no sonho pode vir essas imagens, ou alguma imagem que mais marcou durante o dia, ou em algum dia próximo, e ela vem, e a gente fala, não, é porque eu senti frio ontem, então essa noite eu sonhei que eu estava num lugar cheio de neve, né? Ou então, é porque eu tinha muito trânsito e eu estava dirigindo e aí eu sonhei que o meu carro parou na estrada e eu fiquei presa na estrada durante horas e aquilo me deu aflição. Bom, o inconsciente, ele não tem uma linguagem que se identifique com aquilo que é palpável, real, que a gente percebeu durante o dia. Então, o que ele faz? Ele usa desses itens que a gente percebeu, dessas coisas que a gente vivenciou durante o dia, para fazer uma representação daquilo que a gente tem no inconsciente. Ok? Para que então ele possa trazer a nossa percepção externa, a nossa consciência, alguma informação do que é preciso que a gente saiba, ou para regular essa psique. Uma pessoa, as pessoas normalmente sonham, podem não se lembrar dos sonhos, mas elas têm sonhos constantes. E isso é muito importante para a psique humana, porque ela vai regulando a função da psique. Se não existisse os sonhos, a pessoa poderia entrar numa psicose, por exemplo, né? Ela perderia totalmente o senso de realidade, ou numa esquizofrenia, viveria somente na fantasia, né? E o sonho serve para isso, para ir regulando. Mas como acontece isso? Nós falamos bastante aqui nos nossos encontros de unilateralidade. E é uma tendência que nós temos em ser unilaterais. Nós chegamos a, então, deixar um pouco essa unilateralidade quando, então, essa energia psíquica, como eu disse no encontro passado, traz, então, esse sujeito a um estado de regressão
e então ele vai viver uma outra unilateralidade para fazer esse desgaste dos opostos, para então ele entrar num equilíbrio, onde ele vai ponderar sobre o que é bom para ele, ou o que está certo, e sobre o que é ruim, ou o que está errado, ou qual a direção que ele tem que tomar, se é por aqui ou por ali. Né? E ele vai fazer isso de uma maneira mais lúcida, mais madura. Muito bem. O que acontece, então, com o sujeito? O sujeito, ele, então, tem sempre essa unilateralidade muito latente. E se deixar dessa maneira, se esse indivíduo não tivesse todo esse sistema funcionando, a progressão, a regressão, né, os símbolos aparecendo, os sonhos, ele não aguentaria. Então, nos sonhos, a pessoa, segundo Jung, existe uma compensação dessa unilateralidade. Ok? Então, assim, a pessoa está caminhando numa questão muito intensa e ela não percebe, ela vai entrar numa regressão, com certeza, dessa energia, mas enquanto isso acontece, enquanto esse processo está por vir, ou está acontecendo, ela vai tendo sonhos para poder ir compensando isso. E nos sonhos vão trazendo imagens representativas, imagens oníricas, onde a pessoa, se ela tiver algum conhecimento sobre isso, principalmente, aí ajuda bastante, ela vai conseguir entender qual é o processo dela. Né? E ela vai poder usufruir dessas imagens oníricas. O sonho é um autorretrato, né? Numa forma simbólica. Tudo que está no sonho é nos revelado através de símbolos. Lembram dos símbolos? Né? Porque ele não tem uma denominação específica, é um símbolo que está lá. Um guarda-chuva não é um guarda-chuva, ele é algo que nos protege de tomar a chuva, né? De ser banhado pela água, né? Ou ser exposto ao sol, ok? Mas o guarda-chuva, enquanto símbolo, ele pode representar uma proteção ou alguma outra coisa, dependendo, então, do entendimento de cada um dentro de um contexto de vida, ou dentro daquele contexto que o inconsciente colocou, que é o sonho. Ok? Bom, e os sonhos, eles são assim, a nossa essência. Não dá para fugir, não dá para você dizer, não vou sonhar com isso. Você simplesmente sonha. E quando você sonha, vem o que há de mais importante, que é o seu interior, é o seu inconsciente. Né? Aquilo que está guardado no mais escondido, lá dentro do lago, lá no fundo do lago, está lá guardado. E o sonho tenta mostrar isso, o inconsciente tenta mostrar através do sonho. Né? Então, todas as imagens que estão no sonho são a própria pessoa. Por exemplo, se um homem sonha, tem um sonho, e no sonho dele ele vê a ele, então quando ele vê a ele mesmo no sonho, ele está falando, ele está vendo o ego dele, é o ego dele que está se manifestando. Então ele, no sonho dele, ele é o ego dele. Se ele vê um outro homem no sonho, né? Ele pode ser o masculino dele. Como é que está isso? Está agressivo? Está amável? Está ativo? Como é que está esse masculino? Está frágil? Né? Se ele vê uma mulher no sonho, ela vai representar a ânima, ou seja, a porção feminina que ele tem dentro dele, no seu interior, aquela voz interior que eu falei num dos nossos encontros. Se ele sonha com uma criança,
ele pode estar vendo, então, a atitude dele enquanto essa criança no mundo. Qual é o infantil dele? Como é que está se portando? Então, é uma criança, vamos dizer assim, criativa? Legal, ele está sendo uma pessoa criativa. É uma criança que faz birra? Mal isso, né? Então, ele está sendo bastante infantil. Então, o comportamento dessa criança no sonho vai determinar o quanto ele é infantil. Ok? Se ele sonha com roupas, e ele dá uma certa importância no sonho às roupas, ele está falando das máscaras, das personas que ele usa. Né? E pode, então, entender como que ele está se comportando na sociedade. Se bom ou ruim, o sonho vai dar essa informação para ele. Se for no sonho tiver um vilão, ou uma pessoa má, então, se for um vilão, ele pode pensar em termos de sombra. Como é que vai a sombra dele aí, né? O que esse vilão mostra? Vamos dizer que seja uma pessoa tão ruim que está correndo atrás dele querendo matá-lo. Né? Olha a força dessa sombra. Como é que ele está? Como é que ele está sentindo isso? Né? Qual é a disponibilidade dele, psíquica, emocional, para com o mundo? O que é isso que está lá guardado, escondido, que ele não quer reconhecer? Vocês lembram que a sombra nós projetamos no outro quando achamos uma qualidade ruim no outro. Né? E no sonho é a mesma coisa, vem na forma de um vilão, né? De um assassino, por exemplo, de um ladrão, alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa que sonha, ela sonha todas as características dela mesma. Né? Tudo aquilo que se refere a ela. Eu vejo muitas pessoas, ao relatarem seus sonhos, e elas falam assim, não, então vai acontecer, eu sonhei com a fulana e preciso avisar a fulana que vai acontecer alguma coisa com ela. Mas, peraí, não é com ela que vai acontecer, é com você. De alguma maneira você vai provocar alguma situação que vai acontecer alguma coisa, que pode ser até com aquela fulana, mas pode ser com você mesmo ou com outra pessoa. Porque você já está sendo avisado que vai acontecer isso. A sua psique já está informando em que estado você está. Né? Então, a pessoa dorme, quando ela entra no sono, a primeira 1 hora ela ainda está entrando no sono, depois é que ela realmente dorme, ela entra num estado de consciência diferente, não é? Onde vai aparecer todos esses personagens fantásticos, dramas e coisas desse tipo. E nesse processo, a pessoa, ela está totalmente entregue, né? Não tem tempo, não tem espaço, não tem moral, não tem ética. O pensamento e o afeto ditados pelo ego ou censurados pelo ego, de alguma maneira, perdem o sentido. Você vai sentir exatamente o que você tem que sentir, né? Você vai ser afetado pelo sonho, assim que você abre o olho, você fala, ai, como eu estou me sentindo mal, ai, que pesadelo, ou ai, como eu estou me sentindo bem, que gostoso esse sonho, né? Mas independe, você simplesmente vai sonhar, porque o sonho, ele faz parte do inconsciente pessoal, né? Lembram-se do inconsciente pessoal, né? Onde tem os complexos. Então, o complexo, quando surge, ele simplesmente toma a pessoa, tomado por um afeto que o ego não segura. E no sonho também, o sonho está ali junto com o complexo que está no inconsciente pessoal. Então, ele é tomado, e aí ninguém vai dizer sim ou não para, o ego vai falar, não tem como. Né?
E ele vai estar relatando exatamente o que você está sentindo, ou melhor, o que o seu inconsciente quer que você saiba, né? No sonho, ele tem o inconsciente coletivo colabora para tudo isso também com os arquétipos. Então, se uma pessoa sonha com o tal do guarda-chuva, e o guarda-chuva ali não é o guarda-chuva que faz com que a gente não tome o banho de chuva, os raios do sol, e sim, pode ser essa questão da proteção. Na verdade, ela está evocando, esse sonho está evocando, ou está trazendo do inconsciente coletivo a informação de um arquétipo que diz respeito à proteção. O que a pessoa pensa sobre isso, sobre a proteção? Como é que ela vê essa questão da proteção? Se sente muito desprotegida e por isso precisa de um guarda-chuva que lhe diga, olha, então, ou então se proteja, né? Vai depender do sonho como um todo, da série de sonhos que ela está tendo, da sua vida, do seu estado vigil, né? Como é que ela vem se comportando, como é que ela age diante das coisas. Tudo é um conjunto. Não dá para você pegar um sonho só, simplesmente, e interpretá-lo. É isso que está acontecendo na sua vida. Até você arrisca. Mas isso não numa coisa séria, de uma análise, onde você tem todos os fatores, onde o analista vai estar olhando detalhe por detalhe, vivendo na dialética com o seu cliente todas as circunstâncias da vida dele, tudo que está cercando, ele vai relatar durante o processo alguns sonhos e vai se dar uma cadeia de como está esse processo de individuação, né? Esses sonhos, eles refletem, então, um drama da vida consciente. Como eu não sei falar sobre isso, como eu não sei, eu não posso adivinhar o que vai acontecer, né, porque eu estou vivendo, o sonho vai dando essas informações para que você vá percebendo como você vem se comportando, ou então você se comporta como o sonho quer. Lembram? Eu já falei isso bem rapidinho aqui num dos nossos encontros. Às vezes você sonha tem um sonho lá, tal, ou sentiu aquilo, percebeu, se emocionou de alguma maneira, passou e você foi trabalhar, você foi fazer os seus afazeres, esqueceu o sonho, tal. E aí, durante um período, durante o decorrer daquelas horas ou daqueles dias, você começa a se fazer alguma coisa que o sonho pediu para fazer. Só que ele não pediu para você usar o guarda-chuva. Né? Ele pediu para você, de repente, se proteger de alguma coisa e você acaba fazendo isso sem perceber que foi o seu inconsciente que mandou essa informação para o consciente. Né? Na individuação, a gente aprende, começa a aprender a conversar com esse inconsciente. Essa conversa com o inconsciente é receber essa mensagem que a representação está trazendo. Né? E aí você faz. E a coisa acontece que automaticamente você já sabe lidar com isso. Você tem algo que é a intuição. Lembram da intuição? Né? E o sonho, ele acontece muito por intuição. Quer dizer, desculpe, gente. Existem imagens que vêm nos nossos sonhos que a gente, por mais que a gente tente decifrar, a gente não consegue. Né? E, às vezes precisa de uma intensa reflexão para poder entender e muita observação. Se for uma pessoa que está aí no processo, está entendendo, né? Então ela vai assim ter que refletir muito sobre aquilo, vai ter que realmente se dedicar sobre essa questão dessa cena ou desse instrumento que foi usado ali no sonho. Né? O Freud, o Jung, não gostou muito como o Freud conduziu a questão dos sonhos,
porque ele colocava de uma forma, ele via mais de uma forma causal, né? Aliás, pelo que eu pude perceber da teoria freudiana, ele leva muito para a questão, como ele é mais redutivista, é mais causal, né? Então sempre ele reduz a um significado. Jung não faz isso. Jung, ele parte para a subjetividade também. Ele usa, ele tem esse conceito, esse entendimento de causal, mas ele considera também a finalidade dos processos psíquicos ou das ferramentas que a psique usa para então fazer o indivíduo ir para a individuação, né? Ele entende que só você fixar dar uma significação fixa para um símbolo, isso não vai ajudar. Isso é como se você não tivesse nenhuma outra alternativa, né? Você pode ir de escada ou de elevador. Não, você vai de escada. É por aqui que você vai. Não, você pode ir de elevador também, né? Qual é o melhor para você? Você decide qual é o melhor para você, né? É aí que Mas por que você tem que ir, então, você decidiu ir de elevador? Porque, de repente, foi mais rápido, foi mais confortável, né? Você vai chegar antes do horário em determinado lugar. Então, teve uma finalidade, você chegar antes do horário. Ou você foi para a escada, você tinha que chegar depois do horário, porque você tinha que ser... Alguma coisa estava por acontecer. Também teve uma finalidade, né? Não que é por aqui. Nunca é por aqui, para Jung. Existem várias opções, várias possibilidades, mas que a gente escolhe uma. Tá? Quando, então, essa questão essa unilateralidade, então o sonho vem como compensador, ele leva o indivíduo a refletir. Extremamente importante essa reflexão em todos os processos. E isso faz com que o indivíduo fique mais maduro na sua relação consigo próprio e com o mundo, né? E aí, então, ele vai ter uma vida mais saudável, uma psique mais saudável, conseguindo enfrentar esses problemas do dia a dia. E ele vai encontrar respostas para algumas questões que nem ele sabe direito o que é. Às vezes, você participa de algum evento, um ritual, por exemplo, e você não entendeu aquele ritual. E você passa, às vezes, meses pensando, e até desiste de pensar nele, mas na hora que você estiver pronto, a resposta vem, você vai entender. É a mesma coisa o sonho. Então, às vezes você tem um sonho, ele te impressionou e você não consegue decifrar o bendito do sonho. Levanta 1000 hipóteses sobre ele, e às vezes não, você também fica unilateral e fica esperando que aquilo que você então pensou vai se realizar, e no fim não é aquilo, existe uma outra possibilidade. Mas que você só vai entender quando você estiver pronta para entender. Quando a sua psique falar, agora você pode entender. Aí você fala, puxa, aquele sonho que eu tive significava isso. É porque você já está no momento de experienciar, ou você acabou de experienciar. E aí então você consegue entender esse sonho que te marcou mais. Certo. Bom. Vou falar um pouquinho de interpretação. A interpretação, a palavra interpretação, ela vem do alemão, interpretar, que significa fazer pensar em. Né? Essa interpretação, as pessoas, quando falam, você interpreta para mim um sonho? Bem, né? Mas é exatamente essa coisa de reduzir a alguma coisa. E não é. Interpretação não é reduzir a alguma coisa. A interpretação é ajudar a pensar sobre aquilo.
Assim como minha psique é diferente da sua ou de outra pessoa, cada um tem uma maneira de pensar sobre algo. E para ela vai depender do que ela tem no encontro, daquilo que ela adquiriu como cultura, de tudo aquilo que ela recebeu. Então ela vai ter de encarar uma representação, um símbolo, diferente da minha. Então, interpretar é fazer pensar em alguma coisa. Nós ajudamos, né, a fazer pensar. Mas só o tempo, só a psique é que vai autorizar a pessoa entender. E nunca entende por completo, porque ela sempre sobra um rabinho, né? Sempre tem uma coisinha que ficou lá que esse não é permitido. Então, a interpretação, não só para os sonhos, como para as fantasias, para os delírios, para essa unilateralidade, para as resistências, né? É que nós, analistas, psicanalistas, usamos para poder entender. Então, fazer essa dialética com o nosso cliente para que ele receba isso como experiência, para que ele interprete a sua própria questão e aí experiencie. Né? Aí tem um insight para poder então dizer, puxa, agora entendi isso. Né? Quando ela entende, a visão abre, as coisas começam a acontecer de uma outra maneira, consegue enxergar a vida de outra maneira naquele item. Né? Existe a interpretação que tem... existem duas maneiras de interpretação, né? Duas formas. Primeiro é uma interpretação com referência ao objeto, onde as figuras são assumidas por aquilo que elas significam no cotidiano. Né? Por exemplo, então, esse bendito desse guarda-chuva que eu venho falando desde o começo, acho que hoje vai chover. Né? Então, o que ele significa? É a proteção, ele significa me amparar da chuva, dos raios do sol, né, sei lá, se for de cabo longo, para me apoiar no chão, como uma bengala, né? Então, essa é uma forma de interpretação no que diz respeito ao objeto. Interpretação sobre referência ao objeto. Existe outra forma, que é a interpretação com referência ao sujeito. Né? Ao sujeito vai trazer à tona uma série de outras coisas, de outros elementos, que é do mundo interior desse sujeito. Né? Então, aí, como é que está a vida dele em termos de proteção? Como é que ele se apoia? Como é que é esse se apoiar? Né? Será que ele é uma bengala de outra pessoa? Entre aspas. Será que a outra pessoa, ele faz alguém de bengala para ele? Né? Então, como vai esse mundo interior? Como é que é essa sombra? Como é que é essa projeção em cima desse guarda-chuva? Como é que funciona isso? Né? Se a gente for, aí a gente pode ir para mitos, a gente pode ir para histórias onde aparece o raio do guarda-chuva. E até lá buscar alguma informação que diga alguma coisa a respeito desse sonho que ele teve, desse símbolo. Então, o sonho é carregado de sentido, de emoção, né, de afeto. Um sonho não aparece sem uma função, ele tem função. Né? O sonho alguma coisa ele está fazendo, ou para compensar, ou para, nós já vamos falar sobre isso, para ser prospectivo, telepático, reativo, né? Mas ele tem uma função. Ele nunca é absoluto, então os símbolos que tem nele não é absoluto, e ele não quer dizer que, se eu sonhei que eu estou entrando numa sala, ele não é o valor absoluto, entrar numa sala.
né? Existe entrar aonde? O que significa sala? Um social, por exemplo? Como você se vê no mundo social? Então, você está entrando nessa sala, você entrou nesse social, né? Ok? E o sonho, ele vem para a gente para mostrar um arquétipo que nós temos, que está aflorando, ou que o arquétipo está querendo nos falar. E ele gira em torno do complexo que vai, a qualquer momento, pode explodir, pode vir à tona. Ou seja, um complexo grande, né? Ou um complexo menor, mas ele está ali envolvendo esse complexo, ele está anunciando, pode até tirar um pouco dessa potência do complexo, se a pessoa trabalhar esse sonho, né? Ou pode ajudá-lo a romper de uma vez, né? Deixa a pessoa irritada, nervosa, né? E aí vai. Bom. Então, assim, o analista, ele não... muitas pessoas chegam em nossos consultórios e, nas primeiras sessões, às vezes até na primeira sessão, nos contam um sonho. Se o analista, se ele prestar atenção nesse sonho que esse cliente nos trouxe logo no começo das sessões, ele vai perceber e vai conseguir entender que esse sonho é um sonho que vai mostrar todo o caminho desse cliente, ou uma boa parte desse caminho, que realmente esse cliente está querendo, a nível inconsciente, né? O que esse inconsciente está querendo que esse cliente saiba ou modifique na sua vida. É o primeiro sonho mais significativo que aparece. Certa vez, tem um símbolo na alquimia que é um casal, deixa eu ver se eu lembro bem, é um casal que um fica sobre o outro como uma posição de relação sexual. Mas é só um sobre o outro que fica, é um símbolo alquímico. Eu não sei se é numa fase que se chama conútil, eu não me lembro bem. Eu só sei que é um sobre o outro. Então, a pessoa que teve esse sonho logo no começo da terapia, ela estava anunciando, o inconsciente dela estava anunciando de que ela queria resolver essa questão do feminino e masculino nela. Ela queria essa integração dos dois, né? O inconsciente pedia isso. O analista tem condição de perceber isso e trabalhar essa questão. E no decorrer da análise, das sessões analíticas, ele vai percebendo que é realmente isso que esse cliente ou essa cliente buscou, né? Que foi essa integração. Quer dizer, estava muito unilateral, ou masculino ou feminino, e precisava desse equilíbrio e a integração dos dois, né? Então, o primeiro sonho, ou o primeiro sonho mais forte, mais carregado que vier para um cliente, no início das sessões, é o sonho, um sonho prospectivo. Ele está mostrando o que esse cliente está buscando, essa psique está querendo, né? Então, mas só que é o seguinte, esse é o sonho mais importante. Existem na análise, em determinados momentos da análise, no espaçamento de tempo, que a gente percebe essa mudança de atitude psíquica, e aí vem um sonho realmente forte que te dá uma direção. O conjunto desses sonhos é que nós percebemos para onde está caminhando essa psique, ou para onde está levando, qual o caminho dele para a individuação. Existem sonhos que você percebe que o cliente vai sair da terapia.
né? Ele anuncia através do sonho. Ele não está aguentando se conhecer. Então, ele precisa se afastar. Né? E aí ele para. Né? E muitos analistas se sentem, ficam tristes, ficam chateados pelo fato desse cliente sair da análise. E não é, ele realmente não aguentou. Né? Analistas que estão no começo de carreira, ficam preocupados, achando que erraram. Não houve erro. Houve só uma questão do cliente. Ele não tinha condição psíquica de continuar o processo. E aí o sonho pode revelar isso. Né? Pode ser um sonho prospectivo. Então, não adianta querer a pessoa apenas com um sonho, sem o analista saber nada a respeito desse cliente, poder ajudá-lo muito. Pode sim, ajudá-lo a interpretar. Mas ainda é difícil prever qual vai ser o caminho aí desse cliente, né? Muito bem. E na ampliação, então, quando a gente fala em interpretar, então, pensar em, nós usamos também da ampliação. O que é ampliação? Ampliação é ampliar, né? Aumentar o leque de possibilidades em torno de. Então, nós vamos pegar uma determinada cena, por exemplo, desse sonho, a que mais marcou, e vamos esmiuçar essa cena, né? Vamos ver o que ela significa. Quais são as várias interpretações sobre essa cena, né? Vamos pensar em várias possibilidades. Podemos ir atrás de mitos, de rituais, de contos de fada, de alguma fase de uma cerimônia, algum movimento histórico. Podemos ir atrás de vários sinônimos literais que a gente tem sobre a cada palavra daquela determinada situação. Isso é ampliar. Então, nós vamos crescendo o leque de possibilidades, porque no momento que existia uma compreensão dessa situação, a ampliação acaba, porque a pessoa já encontrou a resposta que ela queria, mesmo que ela não perceba. Ela para de procurar. Né? E aí, sincronisticamente, ela vai recebendo outras informações e ela aí amadurece, cresce muito, além de crescer a alma, né? Além de melhorar a alma através de todo esse conhecimento, o intelecto. Aí é uma série de fatores que vão ajudando a melhorar toda a psique da gente. E essa ampliação, ela assim, você pode ir a fundo, você pode ir a processos arcaicos, lá, iniciais. Me entender, às vezes, por causa de uma ampliação, a pessoa pode entender o quanto ela é primitiva, ainda naquela questão. Ela vai fundo, né? Ela vai perceber, poxa vida, mas como eu fui, foi mal isso, bem mal. Ou então, ela vai vendo quais são os caminhos que ela anda seguindo. As religiões também ajudam muito nessa questão da amplificação. Bom, então vamos às funções dos sonhos, né? Então, o sonho tem a função compensadora. Vamos dizer assim, se a pessoa é unilateral, como nós dissemos aí no início, então ela vai acentuar bastante uma característica. Então vamos dizer assim que tem uma pessoa que ela se acha o máximo numa atividade profissional, por exemplo. Então ela se acha o máximo e ela não tem, todas as outras pessoas não se equiparam a ela, de tão poderosa que ela está. E no sonho vai mostrar a psique, espera um pouquinho, que você está sendo unilateral demais,
então eu vou te dar alguma coisa para você parar para pensar um pouquinho. E põe ela lá como uma pessoa extremamente incompetente, diminui no sonho e ela levanta mal pra caramba. Isso foi para dar uma compensada, para ela parar para pensar que ela não é tão boa assim. É uma maneira de equilibrar. Na prospectiva, nós já falamos aqui um pouquinho. A prospectiva, ela indica para o sujeito aquilo que ele está pronto para fazer, psiquicamente. Que alguma coisa vai acontecer em decorrência do quanto ele está pronto. Paul McCartney, quando uma noite ele sonhou com uma música, uma melodia, levantou, foi e compôs Yesterday. Né? Tem um cientista que ele se chama Francis Crick. Né? Ele sonhou com 2 cobras entrelaçadas, então ele foi e entendeu a dupla hélice do DNA. Quer dizer, um sonho revela. Ele sonha com cobra e vai descobrir a dupla hélice do DNA. A psique dele já estava preparando para ele entender isso. Ele já tinha compreendido. Né? E foi a questão de levar isso para frente. Né? E ele conseguiu. Em caso de doença também. Então, tinha uma mulher que ela tinha pneumonia e ela sonhou com uma fornalha e fogo lá todo e com uma ventania forte. Né? A fornalha ali estava dizendo a respeito do sistema inflamatório dela, que já estava bem acentuado. E a ventania era essa respiração dela, que já estava ficando ofegante. Né? Quem contou isso disse que essa mulher morreu. Porque ela não cuidou dessa questão da pneumonia dela, ela foi deixando. E tem o reativo também, o sonho reativo. O que é o sonho reativo? Muitas pessoas vão para a guerra, e a gente vê isso muito em filmes, e alguns relatos aí de pessoas que estiveram nas guerras, né? E que eles voltam para casa e têm sonhos horrorosos, como se estivessem vivendo na guerra de novo. Né? Ou seja, o que eles passaram lá, eles passam então no sistema onírico também, através dessas imagens. Isso toma lá da cá, né? E ele vai ficar sonhando até que essas imagens se desgastem, até que elas percam a importância, porque foi muito forte esse impacto. Então, um incêndio, uma guerra, um acidente muito feio, alguma coisa que traumatizou a pessoa, ela vai ter esse sonho, ela pode ter esses sonhos reativos, até que essa imagem se desgaste. E tem os sonhos telepáticos. Sobre os sonhos telepáticos, existe aí um ponto de interrogação bastante grande, mas o Jung, ele considera os sonhos telepáticos como ligado à sincronicidade. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre sincronicidade, mas ele pensa em coincidência significativa. Eu sonhei com alguma coisa, aconteceu logo em seguida, ou estava acontecendo em algum campo, nesse exato momento, em algum outro lugar estava acontecendo, isso é um sonho telepático, mas houve uma coincidência significativa, que ele chama de sincronicidade. Tá? Então, isso pode acontecer também. Há pesadelos. Como é ruim ter pesadelos, né? Mas esses sonhos impressionantes, que são os pesadelos, são os grandes sonhos. Talvez os melhores. Né? Porque eles vêm com uma intensidade, eles vêm revelando o inconsciente, que é tanto que você perceba a situação, que você assuma, que você amadureça, que ele lance esse pesadelo para que você venha de uma vez. Entenda de uma vez isso. Né? Ele altera o curso da vida de uma pessoa. Eu já vi um caso de uma pessoa que sonhou estar sendo assaltada e morta numa rua.
ela não passou naquela rua. Não, comprou até carro, mudou. Ela não tinha nem carro, ela não dirigia, comprou carro, mudou. Houve uma transformação total na vida dela por causa de um sonho que ela teve, que foi ser assaltada e morta numa determinada rua. Olha a potência do sonho. Então, os sonhos, eles podem dar indícios do caminho da individuação. Pode mudar completamente a vida de uma pessoa se ela for tomada demais por esses sonhos, se esse complexo vier de uma maneira bastante acentuada. Mas isso tudo não vai adiantar nada se o ego não quiser colaborar. Né? Se ele não quiser, se ele não deixar interpretar, ampliar, entender, ter um olhar de contemplação em relação a esse sonho, ele não vai adiantar nada. Ele vai sonhar, vai sonhar, vai sonhar, vai sonhar, vai sonhar. Pode ser que uma pequena parcela dessa energia que o sonho emana aí, ele até aceite, assimile, e vai acontecer alguma coisa, mas se ele se houver uma predisposição para poder aceitar esse sonho, entender esse sonho, ele realmente pode ter grandes benefícios para a pessoa. Ok? Bom, então, os sonhos, ele tem, é composto de imagens, a gente chama de imagens oníricas, que são símbolos, né? E a gente pode comparar o sonho, o processo de sonho, essas imagens, a uma árvore. A raiz da árvore vai ser a imagem que os arquétipos querem que você perceba. Então, é a base, né? Então, são os arquétipos ali querendo se manifestar através de imagens. O tronco vai ser essa força, né? Então, pensem no tronco como a força da árvore. É essa imagem que vai vir tão forte que o ego não pode apagar. Ela vem. É uma força tremenda nessa imagem. Os ramos é esse valor que vai dar para essa cena. Esse valor afetivo, vai ser a ligação com o complexo. Né? Qual é a ligação que esse sonho tem com aquilo que eu sinto, que o arquétipo quer que eu perceba. E as folhas é uma coisa mais superficial, porque elas podem cair, como no outono caem, e nascem novamente. Né? Então, elas são mais superficiais, elas vão se modificando, vão morrendo, nascendo. Então, são a parte mais frágil, né, mais delicada, que não tem muito... tem muita nessa... Jung não pergunta por quê, ele pergunta para sonho. Qual é a verdade dele? Né? O que é muito importante. Jung diz assim: o estreita, dissimulada nos recantos mais óbvios e mais íntimos da psique, aberta sobre essa original única que muito antes tem individual já terá atingido, pois a consciência do eu é dispersa, eu como inteiro, como psique inteira. Ela distingue fatos isolados, procedendo por separação, extração e diferenciação. E só é percebido aquilo que pode entrar em relação com o eu, né, com o todo. A consciência do eu, mesmo quando toca de leve as nebulosas mais longínquas, é feita de enclaves bem delimitados. Não é tudo que vem. Não pode ser tudo que vem, porque senão a pessoa não aguenta. A consciência especifica. Pelo sonho, ao contrário, penetramos no mais profundo, no mais verdadeiro, mais geral, mais duradouro do ser humano.
que mergulha ainda no claro e escuro da noite original, onde formava um todo e onde o todo estava nele, no seio da natureza indiferenciada e impersonificada. Né? Quer dizer, não há como dizer, não vou sonhar com isso. Quando eu sonho eu. Sou eu inteira no sonho. Né? Não é nem você, nem ele, nem ela, nem... Não, sou eu inteira no sonho, como um ser único. E dessas profundezas, onde o universal se unifica, que nasce o sonho, mesmo quando reveste as aparências mais pueris, ou seja, infantis, mais grotescas, que são os primitivos, mais imorais. Né? Então, o sonho é essa totalidade. Não tem esse mistério todo, né? Porque ele sou eu, o tempo todo. Todas as noites, a noite toda. E é importante, o sonho é extremamente importante. Eu li um artigo que fala de remédios para dormir. Eu li um artigo que fala, então eu não sei porque eu nunca tomei. Mas diz que esses remédios, eles são muito ruins para a atividade psíquica, porque a pessoa não tem aquele sono correto, que ela precisa ter sono leve, sono pesado, sono leve, sono pesado, sono leve, sono pesado durante o processo de sono. E aí, então, ela tomando um remédio para dormir, ela pum. E aí no dia seguinte ela acorda cansada, exausta, porque não aguentou. Ela não dormiu bem. Dormir bem significa dormir e ter o processo onírico. Ok?